Pronto, professor. Acabei de clicar na segunda parte da aula de hoje, macho velho. E aí, me explique melhor essas regrazinhas que você acabou de colocar, de preferência através de exemplos, só se for agora, meu patrão. Vamos pegar aqui 2 mapinhas, deixa eu achar aqui o mapa, para facilitar a nossa vida. Bom, eu tenho aqui no primeiro mapa, tá em tela, meu diretor? Uma representação, não está muito assim precisa não, mas uma representação do Atlântico Sul. Vamos supor aqui, vamos imaginar uma situação hipotética. Vamos imaginar que um navio privado, um navio mercante de bandeira brasileira, ou seja, uma embarcação mercante brasileira, esteja saindo mais ou menos aqui das imediações, cadê a caneta? Das imediações do Porto de Santos, está saindo do Porto de Santos, em São Paulo, em direção à África do Sul. O objetivo da embarcação é transportar a mercadoria do Brasil para a África do Sul. Vai passar aqui pelo Cabo da Boa Esperança e vai atracar em território sul-africano. Perceba que essa embarcação vai passar 99% do tempo da viagem em águas internacionais, em alto mar. Essa parte aqui do Atlântico Sul não pertence a ninguém. Esses pequenos pontos que vocês estão vendo aí são as ilhas oceânicas. É claro, existem outras, mas aí a representação não é muito precisa no mapa. Mas o que me interessa é a ideia. Então imaginemos, um navio mercante brasileiro, de bandeira brasileira, navegando sobre pavilhão brasileiro. Quando ele está bem aqui, ó, em pleno Atlântico Sul, no meio do mar, em águas internacionais, um crime é praticado a bordo. Um tripulante mata outro. O navio saiu do Brasil e está indo para a África do Sul. É um navio privado brasileiro. E quando está no meio do mar, em alto mar, em águas internacionais, um crime foi praticado a bordo. Qual a lei penal aplicável? A do Brasil. Navios privados brasileiros estão sujeitos à nossa lei penal quando estiverem dentro do nosso território ou em águas internacionais. Agora, cuidado com um detalhezinho. Muito cuidado mesmo com um detalhezinho. Imagine só que a embarcação saísse do Porto de Suape, aqui em Pernambuco, em direção a Angola. Uma embarcação privada brasileira que está partindo do Brasil em direção ao território angolano. Vamos imaginar que essa embarcação privada, ela já se encontra dentro do mar territorial angolano. É uma embarcação privada de pavilhão brasileiro, embarcação privada brasileira, mas ela já está dentro do mar territorial de Angola. E nesse momento, um crime é praticado a bordo. Qual é a lei penal aplicável? A angolana. Por que a lei penal aplicável é a angolana? Porque é uma embarcação privada brasileira, mas que está em águas estrangeiras. Lembra daquela diferença que eu fiz na aula passada? Águas internacionais e águas estrangeiras? Pois bem, olha nós aplicando aqui a diferenciação. Olha a aplicação prática dessa diferenciação. O navio privado brasileiro está lá no mar territorial de Angola. E um crime é praticado a bordo. Qual é a lei penal aplicável? A angolana e não a lei brasileira. Pegaram o bizu? Perceberam a sutileza? Estão ligados aí na jogada? Agora, se fosse um barco público, aí seria a lei brasileira. Porque embarcações públicas do Brasil estão sujeitas à nossa lei penal, onde quer que estejam. Vamos imaginar agora o inverso, que já caiu também em prova de concurso. A questão falava lá no navio chinês. Mas só para que eu possa usar o mapa aqui, vamos mudar a nacionalidade do navio. Vamos imaginar um navio senegalês, um navio que saiu aqui de Senegal, ele pertence a Senegal e é um navio privado. O navio senegalês está vindo em direção ao porto de Fortaleza. O navio privado estrangeiro está vindo em direção ao Brasil. Quando esta embarcação já está dentro do nosso mar territorial, olhe, um navio senegalês que se encontra dentro do mar territorial brasileiro. Nesse momento, um crime é praticado a bordo. Qual é a lei penal aplicável? A brasileira. Embarcações ou aeronaves privadas ou mercantes
estrangeiras, quando estiverem dentro do nosso território, estão sujeitas à nossa lei penal. Ouviram o que eu disse? Embarcações ou aeronaves privadas ou mercantes de qualquer outro país, estrangeiras, quando estiverem dentro do nosso território, estão sujeitos à nossa lei penal. Nós tivemos um outro caso, também acontecido aqui em Pernambuco, que foi curioso. Um comandante de um determinado navio estrangeiro, não me lembro a nacionalidade do navio, ele estava aguardando para atracar no porto de Suape. Era um navio mercante estrangeiro que estava dentro do nosso mar territorial, esperando para atracar aqui no porto de Suape. E o comandante da embarcação descobriu 3 clandestinos a bordo do navio. E lançou os 3 ao mar. Pegou os 3 clandestinos e jogou no mar. E um dessas pessoas que foram lançadas ao mar veio a óbito, ou as outras 2 conseguiram chegar na terra e foram resgatadas. E aí começou a se discutir qual a lei penal aplicável. E o entendimento foi que o comandante da embarcação responderia à luz da lei brasileira. Embora a sua conduta tenha sido praticada a bordo de um navio privado estrangeiro, como esse navio estava dentro do mar territorial brasileiro, está sujeito à nossa lei penal. A mesma lógica se aplica às aeronaves. Eu até já usei esse mapa na aula passada e vou voltar a utilizá-lo. Vamos imaginar uma aeronave, sei lá, vamos imaginar uma aeronave uruguaia, que partiu de Montevidéu, capital do Uruguai. Uma aeronave privada pertencente a uma empresa uruguaia. Essa aeronave está vindo com destino à cidade de São Paulo, capital. Na hora que esta aeronave entrar no nosso espaço aéreo brasileiro, qualquer coisa que acontecer a bordo desta aeronave está sujeita à nossa lei penal. Por quê? Porque aviões privados ou mercantes estrangeiros, quando estiverem no nosso espaço aéreo, estão sujeitos à nossa lei penal. Houve um fato, aí eu não vou citar a empresa aérea por uma questão de respeito, mas houve um fato concreto ocorrido a bordo de uma aeronave de uma empresa aérea americana que fazia a rota Miami-Salvador. E a aeronave partiu da cidade de Salvador, fez uma escala na cidade do Recife e da cidade do Recife tomou proa em direção à cidade de Miami, nos Estados Unidos. A aeronave ela leva aí pelo menos umas 4 horas sobrevoando o espaço aéreo brasileiro. Quando a aeronave estava mais ou menos por aqui, sobrevoando o território do Pará, espaço aéreo brasileiro, aconteceu um crime a bordo. Foi perpetrado um delito a bordo dessa aeronave. E aí a discussão é, qual a lei penal aplicável? A do Brasil. Porque trata-se de uma aeronave privada e estrangeira que ainda estava dentro do nosso espaço aéreo. Então o que acontecer, meu patrão, está sujeito à nossa lei penal. Agora, vamos supor que o cara pegou um avião lá nos Estados Unidos e está vindo para o Brasil. Em uma aeronave norte-americana. Na hora que esse avião cruzou aqui a fronteira, entrou no nosso espaço aéreo, aconteceu um crime a bordo. Qual é a lei penal aplicável? A brasileira. O que acontecer dentro de aviões privados ou mercantes estrangeiros, dentro do nosso espaço aéreo, está sujeito à nossa lei penal. Beleza? Novo de loja? Pegaram o bizu? Então vamos adiante. Nós vimos as regras inerentes à territorialidade. E agora eu vou lhe pedir uma gentileza, eu vou pedir a você que me ajude a ajudá-lo. O artigo 7º do Código Penal Brasileiro prevê as regras de extraterritorialidade da lei penal. Não sei se você percebeu, eu já falei várias e várias vezes desde a aula passada a seguinte frase: para fins de aplicação espacial do nosso ordenamento penal, o Brasil segue a teoria da territorialidade temperada. Viram que eu falei isso várias vezes? Chegou a hora de entender por que territorialidade temperada. Porque a regra é, aplica-se a lei penal brasileira aos crimes praticados no nosso território. Mas essa regra admite exceções. E a estas exceções, nós damos o nome de extraterritorialidade. Todas as vezes que uma prova de delta, todas as vezes que uma prova de delegado de polícia falar em extraterritorialidade das normas penais,
você vai pensar assim: foi praticado um crime fora do território brasileiro, fora de navio, de aeronave, aconteceu um crime fora do Brasil, mas esse crime estará sujeito à nossa lei penal. As hipóteses de extraterritorialidade são aquelas hipóteses onde, ainda que o crime tenha sido praticado no estrangeiro, ou seja, ainda que o crime tenha sido praticado fora do nosso território, este crime poderá estar sujeito à nossa lei penal. Essa é a ideia da extraterritorialidade. E o artigo 7º me apresenta duas hipóteses de extraterritorialidade, duas grandes modalidades de extraterritorialidade. A primeira modalidade é a extraterritorialidade incondicionada, disciplinada ao teor do inciso 1 do artigo 7º. Ouviram o que eu disse? O artigo 7º do Código Penal me lista as hipóteses em que, ainda que o crime seja praticado no estrangeiro, ele poderá estar sujeito à nossa lei penal. E a isso nós damos o nome de extraterritorialidade. Sendo que o próprio artigo 7º indica duas hipóteses distintas, duas modalidades, dois gêneros, vamos colocar assim, distintos de extraterritorialidade. Nós temos a extraterritorialidade incondicionada, disciplinada ao teor do inciso 1 do artigo 7º, e nós temos a extraterritorialidade condicionada, disciplinada ao teor do inciso 2. Ouviram o que eu disse? Extraterritorialidade incondicionada, inciso 1, extraterritorialidade condicionada, inciso 2. O ideal é que você memorize, que você decore o artigo 7º como um todo. Eu digo ideal, mas eu sei que nem sempre o ideal é possível. Se não der para decorar o artigo 7º como um todo, que você pelo menos decore o inciso 1. Que você pelo menos decore as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. Olha o que eu falei. O bom, o desejável é que você saiba o artigo 7º todo de cabeça. Que você memorize o artigo 7º todo. Mas, não dando para memorizar o artigo todo, que você pelo menos decore as hipóteses do inciso 1 desse artigo. Que são as hipóteses, como eu acabei de falar, de extraterritorialidade incondicionada. Crianças, nós estaremos diante de extraterritorialidade incondicionada todas as vezes que o crime, ainda que praticado no estrangeiro, esteja sujeito à nossa lei penal, sem ser necessário se satisfazer quaisquer pré-condições. O crime ou as hipóteses motivadoras de extraterritorialidade incondicionada são aquelas que, em sendo praticados esses crimes em qualquer lugar do mundo, a lei que deve ser aplicada é a lei penal brasileira. Eu não vou entrar na discussão aqui das questões inerentes a direito internacional público, porque não me cabe discutir. O que eu gostaria é que você soubesse essas hipóteses de cabeça. Até porque, até hoje, todas as questões de delta que eu vi versando sobre extraterritorialidade eram letra de lei. O cara que sabia o artigo 7º, principalmente o inciso 1 decorado, matava a questão. Então, bora olhar o que é que diz a letra da lei? Caput do artigo 7º, está em tela, meu diretor? Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. 1. Os crimes, a linha A, contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Os crimes perpetrados contra a vida e contra a liberdade do nosso presidente da República, onde quer que ocorram, estão sujeitos à nossa lei penal. Só que aqui, galera, tem uma pegadinha. Na verdade, tem várias pegadinhas nessa linha A. E a primeira delas é, eu já escutei várias vezes o pessoal meter a mão na caixa dos peitos e falar assim: qualquer crime praticado contra o nosso presidente, professor, no estrangeiro, irá motivar extraterritorialidade incondicionada. Não é verdade? Não, não é verdade. O que está errado aí na frase é a generalização.
Na hora que o pessoal fala qualquer crime, a frase ficou equivocada. A lei, o artigo 7º, inciso 1, a linha A, ele especifica. São os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente. E aqui vale uma ressalva. Quais são os crimes contra a vida? Homicídio, artigo 121. Induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, artigo 122. Infanticídio, artigo 123. E aborto nas suas modalidades. 124, autoaborto. 125, aborto sem o consentimento da gestante. 126, aborto com o consentimento da gestante. E 127, que o Código chama de aborto qualificado. Esses são os crimes contra a vida. Quais são os crimes contra a liberdade do presidente? Na verdade, quais são os crimes contra a liberdade? Que podem ser praticados contra o presidente ou contra qualquer outra pessoa. Os crimes contra a liberdade são constrangimento ilegal, artigo 146 do Código Penal. Ameaça, 147. Sequestro e cárcere privado, 148. E redução à condição análoga de escravo, artigo 149. E aqui eu gostaria de abrir uma dicasinha, de dar um bisuzinho para vocês, acerca de uma grande celeuma doutrinária, de uma grande controvérsia doutrinária que existe em relação a essa linha A. Alguns doutrinadores entendem, alguns doutrinadores defendem a tese que, na verdade, nós não poderíamos tomar o termo crimes contra a vida ou crimes contra a liberdade em sentido estrito. Que aqui seria uma referência de gênero e não especificamente de crime. E me permita explicar melhor. Eu já vi alguns doutrinadores se posicionarem no seguinte sentido. Se porventura o nosso presidente da República for vítima de latrocínio, o que é latrocínio? É o roubo qualificado pelo resultado morte. Artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal Brasileiro. A presidente Dilma, que Deus o livre e guarde, é óbvio que é só uma situação hipotética e meramente para fins didáticos. Eu desejo muita saúde a todo mundo, inclusive a nossa presidente, mas para fins didáticos vamos trabalhar com uma situação hipotética. A presidente Dilma encontra-se no estrangeiro, qualquer país que o seja, e ela é vítima de um roubo. E da violência empregada no roubo, ela acaba morrendo. Tecnicamente, isso é latrocínio. À luz da lei penal brasileira, essa conduta enquadrar-se-á nos termos do artigo 157, parágrafo 3º. Eu tenho um meliante subtraindo coisa móvel alheia com emprego de violência, roubo. Da violência empregada na subtração da coisa, a vítima morreu. Roubo qualificado pelo resultado morte, ou seja, latrocínio. Só que latrocínio não é crime contra a vida. Em que pese a vítima vir a morrer, latrocínio não é tecnicamente crime contra a vida. Latrocínio é crime patrimonial. Latrocínio é modalidade qualificada de roubo. E aí, alguns doutrinadores defendem a tese de que, mesmo que o latrocínio não seja considerado como crime contra a vida, como, em grosso modo, em sentido lato, ele ofende a vida da pessoa, se for praticado um latrocínio contra a nossa presidente, deveria ser hipótese de extraterritorialidade. Pela mesma lógica desses doutrinadores, se houvesse um crime de extorsão mediante sequestro contra a nossa presidente, extorsão mediante sequestro não é crime contra a liberdade. Eu disse não, viu? Extorsão mediante sequestro não é crime contra a liberdade individual. Extorsão mediante sequestro é crime patrimonial. Está lá no artigo 159 do Código Penal Brasileiro. Mas para parte da doutrina, como em sentido lato, a extorsão mediante sequestro ofende a liberdade da presidente, se fosse praticado contra ela, obviamente, isso seria suficiente para motivar extraterritorialidade incondicionada. Permícia vênia, com todo respeito, mas eu não recomendo que vocês sigam esse posicionamento doutrinário. Veja, eu não estou dizendo que ele esteja certo ou que ele esteja errado. Nós já conversamos várias vezes isso aqui. Não me cabe, enquanto professor, estar tecendo juízo de valor sobre quem está certo ou quem está errado.
Até porque minha opinião é completamente irrelevante para as provas que vocês vão fazer. Nós temos que ser muito objetivos. Vocês estão aqui para poder ter, da forma mais adequada possível, uma abordagem densa sobre as principais perguntas que podem lhe ser feitas. A minha função enquanto professor e facilitador é lhe dizer, olha, se existirem posicionamentos doutrinários controversos ou jurisprudenciais, que isso também vai acontecer muito, o que eu recomendo, pela lógica adotada pelas provas, é isso aqui. É óbvio que isso não quer dizer que os doutrinadores estejam certos ou errados. São posições apenas conflitantes da doutrina. E é por isso que eu digo, em que pese eu saber que grandes doutrinadores adotam essa tese que eu acabei de colocar, eu não recomendo que você siga esse tipo de posicionamento para as provas de delta. Por quê? Porque as provas de delta são altamente legalistas. E uma das premissas que elas sempre seguem é a interpretação extensiva, ela só pode ser feita em benefício do agente. A interpretação extensiva, ela só pode ser feita se de alguma forma o réu vier a ser beneficiado. Eu não posso ter interpretação extensiva para ampliar o âmbito de abrangência de uma norma penal. Eu não posso usar uma interpretação extensiva para levar a tutela de uma norma penal além dos seus limites previamente estabelecidos. É por isso que aqui, para fins de prova de delegado de polícia, a recomendação que eu lhe dou é que você adote o conceito de crime contra a vida e crime contra a liberdade no seu sentido estrito e não no seu sentido lato. Ouviram o que eu disse? De novo, o bizu que eu lhe dou aqui é que você adote o conceito de crimes contra a vida e crimes contra a liberdade no seu sentido estrito. Quais são os crimes contra a vida? Do artigo 121 ao artigo 127 do Código Penal. Homicídio, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, infanticídio e aborto. Quais são os crimes contra a liberdade? Do 146 ao 149 do Código Penal. Constrangimento ilegal, ameaça, sequestro e cárcere privado e redução à condição análoga de escravo. E cuidado, viu? Sequestro e cárcere privado é uma coisa, extorsão mediante sequestro é outra completamente diferente. Lá na frente, quando nós chegarmos na parte dos crimes em espécie, eu vou dar essa diferença, eu vou fazer essa explicação para vocês. Então, a ideia que eu recomendo é que você tome isso em sentido estrito. Exemplo, praticaram um crime de lesão corporal com resultado em morte contra a presidente Dilma. A presidente Dilma está em viagem ao estrangeiro e ela foi vítima de lesão corporal com resultado em morte. Isso seria hipótese de extraterritorialidade incondicionada? Não. Que lesão corporal com resultado de morte nem é crime contra a vida, nem crime contra a liberdade. Beleza? Outro bizu. Aqui alguns me questionam. Giovanni, e se fosse contra o vice? Também seria caso de se aplicar a linha A? Entendo que não. Ainda que o vice esteja em viagem oficial ao estrangeiro, representando a presidência da República. Pode acontecer, por exemplo, da nossa presidente Dilma ser convidada para comparecer a uma solenidade em Davos, na Suíça. Mas ela não pôde ir por qualquer motivo que o seja. E enviou o vice-presidente da República, o senhor Michel Temer, representando o Brasil. O Michel Temer vai como vice-presidente. Se ele for vítima de um crime contra a vida ou contra a sua liberdade, entendo eu que não seria hipótese de extraterritorialidade incondicionada. E eu friso a negativa das minhas palavras. Não seria hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Por quê? Porque ele está como vice. A lei não fala em vice, a lei fala em presidente. Para que ele, o senhor Michel Temer, hoje vice-presidente da República Federativa do Brasil, passasse a ser presidente, seria necessário que por qualquer motivo a presidente Dilma não mais estivesse no poder e o Michel Temer fosse formalmente empossado. Mas se ele está viajando, ainda que representando o Estado brasileiro no estrangeiro, ele está como vice. Então, não se enquadraria, dentro dessa interpretação em estrito senso, a hipótese da linha A.
Beleza? Então, primeiro caso de extraterritorialidade incondicionada que eu gostaria que vocês gravassem. Crimes contra a vida ou a liberdade do nosso presidente. Segunda hipótese, a linha B de bola. Crimes contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, de sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Em outras palavras, todas as vezes que for praticado um crime contra o patrimônio ou a fé pública do ente administrativo brasileiro, ouvindo o que eu falei, todas as vezes que for praticado um crime contra o patrimônio ou a fé pública do ente administrativo brasileiro, seja esse ente federal, estadual, municipal ou distrital, e ainda de suas entidades, em qualquer lugar do mundo, a lei penal aplicável será a brasileira. Exemplo, falsificação de cédulas de real, falsificação de moeda, crime contra a fé pública, tipificado ao teor do artigo 289 do Código Penal Brasileiro. Se a galera está falsificando cédulas de real lá no território do Paraguai, a lei penal aplicável é a nossa. Por quê? Porque falsificação de cédulas de real é crime contra a fé pública da União. Só quem pode fazer moeda é o governo federal, através da Casa da Moeda do Brasil e mediante a outorga do Conselho Monetário Nacional. Se tem alguém falsificando cédulas de real em qualquer lugar do mundo, eu tenho um crime contra a fé pública da União. A lei penal aplicável será de forma incondicionada a lei brasileira. Vamos imaginar que assaltaram uma agência do Banco do Brasil lá em Portugal. Banco do Brasil é sociedade de economia mista vinculada à União. Existe uma agência do Banco do Brasil em Portugal, na cidade de Lisboa. Se os caras assaltarem essa agência do Banco do Brasil lá em Lisboa, o que eu tenho é um crime patrimonial. Eu sei que assalto é um termo vulgar e genérico, vocês sabem que quando eu falo assalto, eu estou me referindo ao crime de roubo. Só para ninguém dizer, Giovanni, não existe assalto no código, tecnicamente o nome é roubo. Eu sei, mas eu estou apenas usando uma linguagem mais simples. Então os caras assaltaram a agência do Banco do Brasil lá em Lisboa. É um crime contra o patrimônio de uma sociedade de economia mista vinculada ao governo federal brasileiro. Ainda que tenha ocorrido no território português, a lei penal aplicável é a brasileira. É uma outra hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Então vamos decorando. Crimes contra a vida ou a liberdade do nosso presidente da República, extraterritorialidade incondicionada. Crimes contra o patrimônio ou a fé pública do ente administrativo, extraterritorialidade incondicionada. A linha C, crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço. É uma hipótese que cai demais em provas de concurso. Se for praticado crime funcional, Giovanni, eu não me lembro o que são os crimes funcionais. Crimes funcionais são os crimes praticados por funcionários públicos contra a administração. Se um indivíduo que está formalmente a serviço do ente administrativo brasileiro, um cara, para resumir, que é um funcionário público, e pratique crime contra a administração pública brasileira no estrangeiro, a lei penal aplicável será a nossa. Os crimes funcionais, os crimes praticados por funcionários públicos brasileiros contra a administração pública brasileira, mesmo que ocorram no estrangeiro, ainda que ocorram em qualquer lugar do mundo, estarão sujeitos à nossa lei penal. Ouviram o que eu disse? Se você tiver uma pessoa que se enquadre no conceito de funcionário público, Giovanni, onde é que está esse conceito de funcionário público? Lá no artigo 327 do Código Penal Brasileiro. Eu falei artigo 327 do Código Penal. No seu caput e no seu parágrafo 1º, apresenta a
definição de funcionário público. Se você tiver um crime praticado por funcionário público contra a administração pública do Brasil, onde quer que esse crime aconteça, a lei penal aplicável será a brasileira. E é incondicionada essa aplicação, com fundamento no artigo 7º, inciso 1, a linha C de casa. Então nós já temos 3 decorebas. Crimes contra a vida ou a liberdade do nosso presidente, extraterritorialidade incondicionada. Crimes contra o patrimônio ou a fé pública do ente administrativo, extraterritorialidade incondicionada. Crimes praticados por funcionários públicos contra a nossa administração, extraterritorialidade incondicionada. Mas eu ainda tenho uma quarta hipótese. Mas antes me ajude, clicando na terceira parte da aula de hoje, por favor.